Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre exceções. Tá? E geralmente a gente utiliza tratamento de exceções quando a gente precisa trabalhar com arquivos fora do nosso programa. Então, geralmente quando a gente tem que acessar algum documento, ou escrever em algum documento, ou simplesmente criar uma classe de conexão com algum documento, a gente precisa utilizar o que a gente chama de exceção. Tá? A exceção, ela basicamente ela segue uma linha onde você vai dizer o código que você está tentando executar, a exceção que esse código pode causar, no caso o erro que ele pode causar, e uma questão que eu posso utilizar para imprimir que ele execute de qualquer forma, que seria utilizar o finale. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar com vocês, nós já havíamos falado sobre classes, né? Nós criamos a classe hospital, a classe médico, quando nós começamos a fazer importação. E como a gente já consegue fazer importação, é interessante que a gente trabalhe uma forma, né, de escrever em algum documento que não faça parte do nosso projeto. Ou seja, eu posso escrever dentro de um arquivo TXT, eu posso escrever dentro de um arquivo de banco de dados, por exemplo, escrever uma tabela dentro de um banco de dados. Né? E para isso eu preciso trabalhar as exceções. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Eu vou criar com vocês aqui, né, já que nós já fizemos a importação, a gente já sabe fazer isso, então nós vamos trabalhar a importação de um de um banco de dados. Vamos trabalhar com o módulo SQLite 3 para criar um banco, né, criar um banco de dados e se conectar com esse banco. No caso, nós vamos conectar nossa classe médico a um banco de dados. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Como eu falei para vocês, a gente precisa tratar as exceções. O que seriam exceções? Exceções nada mais são do que os erros. Tá? Eu vou criar aqui uma classezinha chamada conexão. Tá? E as exceções nada mais são do que os erros que podem acontecer. Por exemplo, quando a gente coloca algum erro e ele é executado, ele sempre vai aparecer em vermelho aqui embaixo. Tá? Só que esses erros, eles às vezes atrapalham o desenvolvimento do programa. Então, existem formas da gente fazer esse tratamento. Para isso, tá, nós vamos utilizar aqui, fazer a importação, né? Eu vou importar o SQLite 3 e também eu vou importar uma exceção que ele pode acontecer. Então, a partir do SQLite 3, né, eu posso importar o erro, né, uma classe chamada erro, e aqui eu vou começar a tratar ela. Eu vou criar aqui, né, um método chamado conecta, tá? E esse meu método ele vai chamar aqui um arquivo, né, um arquivo que está fora, eu vou chamar ele de dbfile. Tá? E aqui eu vou começar a conexão. Então eu vou criar um com, né? Vou criar aqui o com, e o com ele vai receber, por enquanto, none. Tá? E aqui eu vou tentar. Essa aqui são, no caso, o try, né? O try catch, que seria try, que seria tentar. Né? Eu vou tentar executar o código. Por exemplo, eu vou tentar pegar o com, e o com ele vai receber SQLite 3.connect. E eu vou tentar conectar ele justamente com o meu arquivo de código. Tá? O meu arquivo de banco de dados, que eu vou dar um nome para ele depois. Se eu conseguir executar esse código, eu vou querer que ele mostre para mim, eu quero que ele imprima SQLite 3.version, no caso a versão do SQLite 3. Se eu tentar fazer isso, ele pode acontecer um erro. Qual o erro? Ele pode não encontrar o documento que eu defini aqui. Tá? Ele pode não encontrar esse documento. Se ele não encontrar o documento, ele vai cair numa exceção, um tipo de erro. E eu vou marcar aqui, chamar erro, e vou apelidar esse erro de E, que é justamente o que eu quero que ele imprima. Então eu quero que ao invés de parar o meu programa, eu quero que ele simplesmente me diga, imprima para mim, né, o erro. Tá? Mesmo assim, se, né, ele der um erro, eu quero que ele retorne para mim, em vez de mostrar esse erro direto, eu quero que ele feche a conexão. Então eu vou utilizar o finale, né, e o finale vai dizer o seguinte, ó, se a minha conexão no caso, se ela continuar anônima, no caso se ela não conectar, eu quero que ele feche a conexão para mim, né?
receba close. Tá? Eu quero que ela feche a conexão. Tá? Fechando a conexão, né, se ela fechar a conexão, eu quero que ela imprima. Eu quero que ela imprima para mim conexão fechada. Tá? Feito isso, eu tenho lá a minha conexão fechada e no final aqui, para que ele execute, eu vou fazer o seguinte, ó, se, né, se name for igual a main, né, que seria o principal, né, para executar, eu quero que a minha conexão, o meu conecta no caso, ele receba o nome do meu arquivo, que eu vou chamar ele lá no drive D, né, de hospital, ou hospitalar, é melhor, hospitalar.db, tá? Então, hospitalar.db. Então, se der tudo certo, né, se der tudo certo, ele vai executar, eu vou só ajustar aqui, tá? Pronto, ele já ajustou aqui, eu vou só ajustar e vou tentar executar. Se der tudo certo, ele vai, olha aqui, ó, quer dizer que ele conectou ao banco lá. Então, para eu verificar se isso aqui foi criado, se meu banco foi criado, eu vou só, né, trazer aqui, ó, só trazer aqui, ó, só trazer aqui, então tá aqui, ó, hospitalar, né, criado 12/10, né, então foi criado o nosso banco de dados, certo? Então criou o nosso banco de dados, então quer dizer que nós estamos trabalhando. Então aqui, ó, já estamos com o nosso banco criado, né? E aqui eu tenho, o que eu tentei passar para vocês, né? Eu tentei passar para vocês o seguinte, ó, como nós já trabalhamos importação, né? Então temos aqui o import, né? Já importamos o SQLite, tá? E aqui nós fizemos o documento, que é o arquivo que a gente quer que ele conecte, tá? Então quer dizer que toda vez que eu tentar fazer isso, né? Eu vou tentar executar o try. Se eu não colocar o try, né, para tratar essa exceção, ele simplesmente vai ficar dando erro. Tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com um arquivo que não está dentro do meu projeto. Né? Eu estou buscando um arquivo que está fora. Isso vai funcionar para arquivos TXT ou arquivo JSON e assim por diante. Qualquer arquivo que não esteja dentro do meu projeto, né, eu tenho que tentar utilizar o try, né, o tratamento de exceção. Até quando eu preciso que o usuário ele entre com algum dado, né, para que ele não entre com dado errado, ou então que esse dado cause algum problema, eu tenho que utilizar o try para ele tentar. Então ele vai ser o quê? Ele vai tentar executar essa linha de código. Caso ele não consiga executar, ele vai retornar para mim, né, o erro, né, e caso ele não consiga, e caso ele mostre o erro, né, ele vai dizer simplesmente para mim aqui, ó, que ele vai executar, né, essa conexão e vai finalizar ela, certo? Então seria mais ou menos isso por enquanto, tá? Depois nós vamos no próximo módulo, nós vamos trabalhar banco de dados, então isso aqui vai ficar melhor entendido. E por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.